sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Europod Podcast. Eu sou a Giovana. Eu sou a Priscila. E eu sou a Liana. Estamos aqui novamente com mais um episódio do Europod Podcast. Hoje a gente tá aqui com ela, a maravilhosa Mirella. A gente vai falar um pouco sobre economia. Sim. Pois é. E Assunto sério. Assunto sério. Muito sério. E a Mirella, ela tem uma página aqui na Suécia, né, que muitas mulheres participam, que é o Economia para Todas. Exatamente. Que é uma página muito legal, muito interessante, principalmente para quem tá mudando para a Suécia, para quem tá aqui, tirar dúvida, pode mandar pergunta. Olha, muito interessante. Até quem tá vivendo aqui, quer participar da página, só entrar lá no Facebook, que é muito interessante. No Instagram também, né? Já vou fazer meu jabá mesmo. Isso. Participem do grupo. Sim. É só no Facebook ou no Instagram também? Eu tenho tanto o Instagram quanto o Facebook. Só que o Instagram eu dei uma pausa e eu vou continuar só no Facebook, por enquanto. Sim. E lá no Facebook a gente já tem, 900 e poucas mulheres já. Sim. Eu vou até te seguir agora. Todas são brasileiras que moram aqui? Todas. Todas que são brasileiras, que moram aqui, ou que talvez moram, não sei, na Noruega, na Finlândia, e querem participar, querem conhecer. E é legal ver a interação, né? Porque realmente as pessoas participam e tiram dúvidas e perguntas e tudo mais. Esse mesmo. Ah, tá. Vou adicionar aqui agora. Gente, ó, já tô fazendo meu papel. Vocês aí, corre lá. Bom, mas Mirella, de que parte do Brasil você é? Eu sou de Recife. É verdade que tem tubarão na praia? Tem, muito romântico. Você que tá querendo levar sua gata pra ver... Não tem golfinho, tem tubarão. Você senta lá na praia de Boa Viagem, tem os tubarões pulando, muito romântico. Ah, quero ver os tubarões. É muito lindo, já vi um, muito bonitinho. E não pode nadar lá? Não pode. Quer dizer, Senão, você pode. você vai fazer uma viagem pra outra. Amor, poder você pode tudo, né? O negócio é você voltar. Mas eu sou de Recife, nasci e cresci em Recife, vim pra cá, tinha 10 anos. 10 anos? 10 anos. Nossa, então você veio com a sua família pra Suécia? Vim com a minha mãe. A minha mãe casou com um sueco e eu vim pra cá quando eu tinha 10 anos. Hoje eu tô com 25, faz 15 anos. 15 anos. Pois é, eu Nossa! moro mais aqui do que eu moro lá. Mas ainda tem o meu sotaque, né, claro. E Claro. como que foi a adaptação, assim, da língua? Foi fácil na questão escola? Olha, pra mim que era criança, né? Pra mim foi bem mais fácil. Mas eu sei que pra quem geralmente vem um pouco mais velho é um pouco difícil. Eu demorei talvez uns 2, 3 anos pra aprender. Eu acho que o meu problema foi muito mais a parte social. Que essa parte de fazer amizades e não sei o quê. Pra mim foi muito difícil. Sim. Me acostumar, que é outro país, outro idioma, cultura. Mas a pessoa... E os suecos são fechados, bem diferente do Brasil, Com né? certeza. E eu sou assim desde sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, muito alegre. Você é muito Brasil, né? Eu Você sou quase a Giovana também. Você olha, você é Brasil. Com certeza. Eu sou muito animada nesse sentido. Então, assim, não demorou muito pra eu fazer amigos, graças a Deus. E são amigos que eu tenho até hoje, desde a infância. E são os amigos suecos ou brasileiros? A maioria são suecos. Só que os que eu tenho mais hoje em dia são brasileiros. Sim. Minhas Ou que são amigas. filhas de mães brasileiras que se mudaram. Claro, então pra tudo, tá todo mundo em casa, minha filha. Eu levo os gringos pra festa dos brasileiros, levo os brasileiros pra festa dos gringos. Tá todo mundo em casa, minha filha. Sim. E falar nisso, como foi pra sua família chegar na Suécia, sua mãe, pra se integrar na sociedade sueca? Olha, pra minha mãe foi um pouco mais complicado, né? Porque ela já era adulta. E eu lembro que eu e a minha mãe, a gente tinha muito essa coisa de querer fazer parte da cultura sueca o mais rápido possível. Então, como o meu padrasto, ele é sueco, né? Não era, ele é. Nós íamos muito para festas suecas, tentávamos entender o sueco, aprender muito rápido. Então, minha mãe se introduziu muito rápido na cultura sueca e eu acho que isso ajudou ela bastante. Porque, infelizmente, muitos estrangeiros eles vêm para cá e eles têm um pouco mais de dificuldade de se adaptar à cultura, à sociedade, e acaba que a pessoa acaba meio jogada de fora, entendeu? Sim. Não se acostuma tão fácil. Ainda mais 15 anos atrás, né? Porque hoje em dia você vê imigrante de todo lugar aqui em Estocolmo, por exemplo, mas antigamente era muito pouco, né? Eu imagino. Muito pouco, pouquíssimo. Brasileiros não tinha muitos, hoje em dia tem o quê? O triplo. Vai no metrô, tu tá sim. português ali. Não fofoco, mas no metrô. Não é possível. Sim. Não mando áudio no metrô por motivos de não tenho coragem. Por motivos óbvios. Não tenho coragem. Antigamente você podia, minha filha, fofocar no metrô, você podia. Mas eu já notei essa diferença, porque eu tô morando aqui
Clube desde 2016. Então, desde 2016 a gente já vê essa diferença. Sim, é verdade. Agora tu tá no metrô, tá em qualquer lugar, é brasileiro falando, é português pra tudo que é lado. Não, mas eu imagino assim que que foi mais fácil pra sua mãe se integrar na sociedade porque não tinha tantos brasileiros também. Sim. E os que tinha, por exemplo, não tinha Facebook como tem hoje, que você entra lá, ô brasileiro, vamos sair, vamos curtir. Então, a gente acaba se integrando muito com brasileiros que moram aqui, né? Sim, exatamente. A minha mãe, ela tem amigas brasileiras até hoje, mas a maioria das amigas da minha mãe são de outros países, que são as que trabalharam com ela, estudaram com ela, assim como as minhas amizades. Então eu acho que esse tipo de adaptação facilitou bastante a nossa vida aqui na Suécia, por assim dizer. E assim, você, pra quem não conhece, ela estudou Direito, né? Sim. Ela estudou Direito aqui na Suécia e a gente gostaria de saber dessa tua vida acadêmica, porque daí você fez ensino fundamental, né? Como você veio com 10 anos, eu imagino, né? No ensino médio, e depois você já integrou na universidade, ou como foi esse processo? Sim, foi exatamente. Eu fiz tanto fundamental como médio aqui na Suécia, e depois, direto do ensino médio, quando me formei, eu resolvi ir pra faculdade. Eu tinha... Aqui o pessoal se forma com 19 no ensino médio, 18, 19, que é aquele estudante, né, que o pessoal sai na rua. E eu queria começar a estudar logo. Eu queria continuar, queria fazer faculdade, queria sair de Estocolmo, queria fazer alguma coisa. Bem a mentalidade brasileira. Eu queria correr o mais rápido possível. Aí eu entrei na faculdade com 19 e tô terminando agora com 25. Então, 5 anos, né? Ou Sim. 6 anos? São 5 anos. Eu dei uma pausa lá no meio, mas no total são 5 anos. E como que veio esse interesse, assim, por economia? Porque você tá fazendo Direito. Como que você veio interesse? Integrou, assim, Como que você pensou em ajudar brasileiros que moram aqui criando a página? Então, vou tentar resumir o mais resumido possível, né? Mas eu sempre me interessei por direito, tava até brincando antes da história do Law and Order. Eu era criança, eu sonhava em ser advogada, sempre sonhei em ser advogada. Sabe o Suits? Eu olhava e ficava, nossa, que vida glamourosa, eu quero essa vida. Aquele Scarpa, aquele Lobutan, sabe? Aquelas mulheres andando raio. Aí tu chega no escritório e é a realidade, uma pilha desse papel, desse tamanho, assim, papel pra tu ler, sortear, enfim, né? Mas isso é outra coisa. Só que eu nunca me interessei em ser advogada penal. Eu sempre tive um interesse em economia. E quando eu descobri o curso que eu fiz, que é de direito comercial, que é exatamente uma mistura entre direito e economia. Então eu pensei, não, esse é o curso ideal, porque eu quero ter uma ideia de um pouco de economia, mas também quero ser jurista, quero estar formado em direito. E foram passando os anos, eu estava muito focada na faculdade. Eu sempre tive um sonho de ajudar as brasileiras, porque todo canto que eu ia, alguém sempre me dava um jeito de me arrastar para responder perguntas dos outros. Sim. Tira dúvidas. Tira uma dúvida aqui. Uma mulher, tu não estuda direito, né? Fala, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, cara, tá faltando realmente alguém que possa tomar essa iniciativa de ajudar as mulheres de alguma maneira. Então, um belo dia, eu tava no salão fazendo cabelo com a Fabi. Beijo, Fabi. Fabi. Saudades. Volta, Fabi. Volta. Vem cortar meu cabelo, amor, pelo amor. Aí eu tava com a Fabi, tava lá sempre um monte de mulher brasileira, tal, conversando. E a Fabi sempre comentava pra todo mundo. Porque a Mirella, ela faz direito, não sei o quê. E aí uma moça chegou pra mim e falou assim, por que você não faz um grupo? Eu falei, é um grupo, né? Dá muito trabalho. Essas coisas de Facebook dá muito trabalho. Eu não nasci pra ser influencer. Aí o povo falou, não, mas não é pra você ser influencer. Tipo assim, é pra você tirar as dúvidas das pessoas. E aí eu falei, tá. Por que não, né? Vamos tentar. Criei o grupo, comecei a divulgar. E assim, foi um boom muito rápido. Foi de, sei lá, 50 para 300, de 300 para 600. Foi muito rápido. Todo mundo convidando as amigas. E para impulsionar o grupo, eu fiz uma lista de vários temas que várias mulheres me pediram. Trabalho, estudo, como tirar carteira, como vir para a Suécia, investimentos, poupança, como é que funciona a conta no banco. Eu fiz tudo. Eu fiz uma lista, preparei vários posts para, sei lá, 3, 4 meses e fui postando. Toda semana eu fazia posts, eu colocava notícias, e aí o grupo foi movimentando. E é muito importante, porque às vezes a gente chega aqui e a gente fica perdida, né? Porque você não sabe como que funciona. Como começar, né? Como começar, o que fazer, o que eu vou fazer agora? Tá, esse personagem. Porque além de ser uma cultura completamente diferente, tem a questão também da língua, né? Da barreira. Sim, exatamente. Essa é a barreira que a maioria das minhas clientes, quiçá todas, elas têm.
Porque quando eu dou consultoria para brasileiras, elas falam que me procuram justamente porque elas não entendem, ou até entendem o sueco, mas têm medo de fazer uma coisa errada, o que é totalmente normal. E aqui é muito fácil de acontecer, você vai pensar, né? Claro, porque tipo assim, imagina, você tá lá trabalhando, guardando seu dinheiro e você quer investir. Mas você tem medo de fazer alguma coisa de errado, dar um problema com, não sei, de imposto, qualquer coisa. As pessoas têm medo e é totalmente compreensível. Porque se você fizer um erro, você pode perder seu visto, por exemplo. Claro, ou até pior, entendeu? Então, assim, eu entendo. Então eu sento e falo, não, olha, calma, vou te explicar. É assim que funciona. E todas as meninas que fizeram a consultoria comigo até agora, elas falam, nossa, Mirella, é muito mais fácil do que eu pensava. Nossa, você salvou o meu dia. Não faz mal, entendeu? Muito bom. Uma ótima iniciativa, né? Sim. Obrigada. Sim, e assim, na tua página, você ajuda as pessoas a abrir empresa ou é realmente como você vir e começar a sua vida novamente? Olha, é um pouco dos dois. Uma mistura, né? Exatamente. Uma mistura de Brasil com Egito. Eu falo bastante sobre como é viver aqui. Claro que eu posso também ajudar, por exemplo, no processo de visto. É um tipo de consultoria que eu faço. É para quem tem dúvidas sobre a aplicação e tal, quer fazer a aplicação comigo, eu posso ajudar. Mas a maioria dos meus posts, o foco é justamente quem já mora aqui. Ok, tô aqui. O que é que eu faço? Como é que eu faço para trabalhar? Como é que eu faço para estudar? Como é que eu abro uma conta no banco? Tô ganhando dinheiro, tô querendo investir. Então, tipo assim, não é específico para um tipo de pessoa só, é para todas as mulheres, entendeu? Independente se você já tá aqui há 15 anos ou há 2, se você tem filhos, se você não tem, se você é casada, se você não é, se você mora em lugar próprio, se você não tá trabalhando, se tá trabalhando, enfim. Eu queria fazer uma coisa bem democrática, assim, para todo mundo, entendeu? E deixa eu voltar um pouco atrás, você falou sobre a universidade. Na universidade, você escolhe, por exemplo, se você quiser só direito empresarial, você só pega aquelas matérias do direito empresarial ou você estuda todas, criminal, penal, que é a mesma coisa? Exatamente. Teoricamente, você tem que estudar todas, que é o Juris Programmet, que é para você poder ser advogada. Esse curso que eu fiz é um curso novo que eles tiraram todas as partes penais e colocaram só as partes empresariais. Mas assim, para você poder ser considerado jurista, para você ter um diploma, você tem que ter feito algum tipo desses cursos em alguma dessas faculdades. O meu curso é como se fosse uma exceção da regra, mas para quem quer, por exemplo, ser advogada, tem que fazer Juris Programmet, que é o de 4 anos e meio, só o bacharel. Entendi. Entendeu? E aí depois você tem que fazer pós-mestrado ou não é uma obrigação para você? Não é uma obrigação. Eu fiz mestrado porque eu queria me especializar um pouco mais em direito bancário, que é a área que eu estou trabalhando hoje. Mas não é obrigatório. Eu conheço pessoas que começaram a trabalhar depois do bacharel, mas é claro que quanto mais você estudar, é um mérito, né? Sim. Então, assim, é mais... E, assim, eu vejo estudos como um investimento. Eu não vejo isso como um tempo perdido. As pessoas falam, nossa, você ficou dos 19 até os 25 estudando. Assim, todo mundo tava curtindo a vida, eu tava estudando. Sim. Não, mas eu não vejo isso como uma perda de tempo. Eu vejo isso como investimento, né? Claro. Elas perguntaram meu signo, eu falei Capricórnio. Tá na cara. Tá na cara, né? Eu sou a personalização da capricorniana, infelizmente. E outra coisa, no Brasil tem que fazer aquele OB, né? Pra você conseguir ser advogado. Aqui tem alguma prova assim? Tem. Eu não sei exatamente como funciona, mas depois que você faz o Juris Programmet, você faz uma prova e aí depois você tem que fazer estágio. Corrijam-me se estou errada. E são 6 meses de estágio. Mas seria mais específico, então, para quem trabalha com o de penal, então, né? Exatamente. Para quem quer ser advogado, representar alguém. Então, assim, muitas pessoas me perguntam o que é que eu posso fazer. A minha resposta é o que eu não posso fazer. E é representar alguém no tribunal. Porque o resto, eu posso. Porque eu sou uma jurista. Sim. Aí, no caso, se você quer fazer o penal, você quer representar alguém na corte. Por exemplo, você tem que fazer essa prova. Exatamente. Ok. Exatamente. É exatamente como se fosse a OAB. É justamente para poder meio que separar o joio do trigo, né? Para você ter noção de como representar alguém na corte.
e fazer todos os cursos, toda a preparação que realmente é necessária, porque é difícil. Aham, sim. Eu já fui para vários, como é que fala, tribunais assistir, assim, para ver como é que funciona, e é difícil, é um trabalho bem complicado. Então, Eu tenho mais 2 perguntas. É que eu sou bem curiosa. pode mandar. Mas a questão sobre... É que no Brasil, pra você Estamos ser... aqui pra isso. No Brasil, pra você ser juiz, você tem que fazer aquele concurso público, né? Isso. Como que funciona aqui? Porque eu acredito que não tenha concurso público. Você sabe? Olha, não, aqui é um pouco parecido também. Eu de cabeça agora não sei, infelizmente, mas eu sei que você tem que fazer um estágio, Aham. que teve até uma menina da minha classe que fez, e você faz, sei lá, 1 ano de estágio, depois você faz um curso, e aí você pode aplicar para ser juíza. Só que é um processo que demora. Vamos botar 4 anos e meio da faculdade. Mais o estágio, mais as provas, mais o curso, bota aí uns 6, 8 anos. não sei. Nossa, misericórdia. É tipo assim, é um caminho bem complicado a ser seguido e é justamente para manter o nível, A qualidade. a qualidade, obrigada, era essa palavra que eu tava procurando. Aham, qualidade. E são todos os casos, por exemplo, quem vai ser ministro lá no tribunal, aquelas bem pertinho. Sim, todos. Todos, o mesmo processo. O mesmo processo, exatamente. Como é que fala? Essa parte judicial aqui na Suécia, ela funciona um pouco diferente do Brasil, mas, em resumo, é bem parecido. Aham. Agora vamos pra parte chata. Taxas. Não, uma coisa que a gente vê assim de diferente, né, quando a gente chega aqui, é bem confusa essa questão toda das taxas e tal. Muito Até confuso. hoje a gente tenta, eu pelo menos ainda tô tentando me localizar, mas é diferente, né, o valor de comuna para comuna, de Sim. município para município. Exatamente. Vamos falar agora de imposto para quem trabalha, né? Geralmente é descontado da folha entre do 28 a 32, como você falou, dependendo da comuna que você trabalha. Nossa, o meu é mais alto. Meu também. Sério? 32? 32. Gente, na Dinamarca é 38, viu? É. Fique feliz. Nossa. É caríssimo. Fica feliz. Só que assim, Pra quem mora no Brasil, né? Só pra explicar, né? não. É em cima do salário. Então não é Sim. igual no Brasil que tu paga em cima do produto. Então, digamos ali, você vai receber um salário bruto, mas depois vai ter o líquido depois das taxas. Exatamente. E Não, essa porcentagem, a gente tá falando de porcentagem. Então, de 20, quanto? 26 até 32%? 28 até 32. 8%, por exemplo, se você ganha... Vamos botar aí 30 mil, você ganha, sei lá, 33 mil, que é um salário normal aqui na Suécia para quem tem algum tipo de curso. E aí você coloca 30% dele e é o que você recebe neto, o líquido, né? No aham. caso, depois dos Sim. impostos. Que vai entrar na tua continha. Sendo que no caso, por exemplo, esse de 28 a 32% é só aqui em Estocolmo ou vale pra Suécia toda? É a Suécia inteira. Suécia Cada comuna tem um número. Assim, eu acho que tem até mais de 32, deve ter gente que paga. Pois é, por causa que eu 33. já paguei 34. Deve mas ter mais ó, que isso. eu já acho paguei, que... não, já paguei. Eu tava falando com a minha amiga que a sogra dela, ela paga 40% porque ela ganha mais de 60 mil coroas de salário. Exatamente. Era exatamente isso que eu tava querendo me lembrar. A partir de um certo salário que você recebe, você tem que pagar mais. Então, teoricamente, quem ganha mais, paga mais. É um sistema meio que pra tentar fazer com que as pessoas não fiquem Ricos. ricas até demais. Não, brincadeira. Não, é realmente... É porque, assim... O sistema de imposto faz sentido quando você entende para onde vão os impostos. Então, para quem vem para cá, a maioria das coisas são subsidiadas pelo governo por causa dos impostos. Então, nós temos hospitais, escolas, ruas, construções, Transporte. infraestrutura. E de qualidade. E, além disso, todos os subsídios e todas as ajudas do governo. Isso quem paga são os impostos. Então, assim, acaba meio que voltando para a pessoa. Mas é claro que para quem chega aqui e descobre que tem que pagar 30% de imposto, a pessoa se assusta. Mas Mas é bom falar isso, porque às vezes tem pessoas que estão no Brasil e tá recebendo proposta de emprego. Aí fala, não, vou ganhar 20 mil coroas. Só que aí você tem que pensar que vai tirar as taxas. Então, no final, você vai ficar com 14 mil, alguma coisa Exato. assim. Então, é bom pensar, porque aí você pensa, nossa, não, 20 mil coroas dá pra sobreviver. Mas quando você coloca a taxa em cima, você pensa, talvez mais ou menos. A brasileira, até eu quando vi como au pair, né? Tipo, era o quê? 4 mil o salário do au pair? Eu, nossa, 4 mil coroas! Voando alto. rica. Mandar com dinheiro assim, ó.
Tá bom. Mas se você for parar pra pensar, igual você falou, pro que o imposto é utilizado, né? Eu acho que vale a pena no final das contas, né? Claro, claro. É uma opinião bem controversa. Muitas pessoas preferem pagar menos e ter que pagar mais coisas no privado. Eu, nesse sentido, pra mim, eu acho que eu fico feliz em saber que o meu imposto está indo para algum lugar que funciona, né? E até a taxação para quem recebe um pouco mais, né? Porque a pessoa realmente vai ter mais condições e aí ajuda aquela pessoa que não tem condições, na verdade, vai pagar um pouquinho menos. Não, mas essas pessoas estão erradas, porque quero ver os Estados Unidos. Vai lá que você tem que pagar um plano de saúde. Tá, mas exatamente. E exatamente isso. Você vê durante o corona nos Estados Unidos, quem morreu foi pobre, né? A grande maioria que não tinha dinheiro para poder pagar um plano de saúde. Então, no final faz sentido. Mas aí, falando de taxas, pessoas que também estão abrindo uma empresa, como funciona? Se você é um self-employed, uma pessoa só trabalhando na empresa? Sim. Também existem taxas que você paga. Primeiro, você paga uma taxa chamada Arbeidsgiveravgifter, que é como se fosse uma taxa de empregador. Mas como você está empregando a si mesmo, você está pagando como se fosse uma taxa sobre si mesma, né? E acho que isso é uns 31%. E depois você paga os impostos, digamos, pelo que você vende, né? Que são os MOMs. E isso depende muito se você está vendendo serviços, se você está vendendo coisas, enfim. Os MOMs variam de 12 a 25, dependendo do que você está vendendo. Sim. Só que o sistema de MOMs é como se fosse um vai e volta. Tudo que você compra é inclusive MOMs e tudo que você vende é inclusive MOMs. Então, para quem tem uma empresa, tudo que você compra pela empresa, você consegue descontar esse MOMs com o MOMs das coisas que você está vendendo. Então, quando você for declarar, você pega o que você vendeu e o que você comprou pela empresa e faz a diferença de quanto de MOMs que você vai pagar, por exemplo. Entendi. Nossa, deve ser complicado no início até entender, mas depois, né? Eu tenho uma dica muito boa para quem tá querendo abrir a própria empresa. Tem vários sites que fazem esse tipo de coisa por você. O site que eu uso, agora não me vem na cabeça, mas ele faz justamente isso. Eu coloco, por exemplo, todos os invoices dos meus clientes. E aí eu coloco tudo que eu comprei no nome da empresa e ele faz o cálculo automático no fim do ano de quanto é que eu tenho que pagar de imposto e quanto que eu tenho que pagar de MOMs e etc. É muito bom para quem tem empresa própria, é maravilhoso. Eu vou mandar depois o link para vocês e vocês colocam. Sim. Ou então qualquer coisa, galera, perguntem lá. Na página. E a página, assim, ó, a página, todo mundo manda 1000 perguntas e tal, e dúvidas e coisas. Tem alguma experiência, assim, que foi negativa, assim? Quais as dificuldades, assim, que você vê, assim, tendo a página? Olha, a questão da exposição, né? Então, eu não vou mentir, eu sou uma pessoa muito tirana. Então, assim, eu nunca deixei o grupo chegar a esse ponto. Eu, mesmo agora quando regras, né? Exatamente, regras. Agora quando eu tava de férias mesmo, por exemplo, veio uma outra engraçadinha querendo furar as regras do grupo. Fui lá, tirei e até mandei um recado. Olha, eu estou vendo. Não sou cega. Tô de férias, ó. Tô aqui com tô com meu drink na mão com o telefone aqui, ó. Excluindo vocês. Porque eu, assim, graças a Deus nunca teve esse problema. Agora, assim, picuinhas já teve. Já teve, por exemplo, de eu ter que mandar uma mensagem no privado pra uma pessoa falando, olha, tenta maneirar no que você tá falando. Legal. Exatamente, porque assim, geralmente o ponto política é muito sensível. E aí quando você começa a falar de economia, por exemplo, como a gente tá falando agora de impostos, sempre tem alguém que dá um jeito de meter política no meio. Entendeu? E eu não gosto. Assim, eu sei que tem vários grupos aqui de brasileiros na Suécia, muitos que eu participo, não sei exatamente as regras de cada um, mas no meu, política não entra, porque o assunto é economia. Na Suécia, então não tem por que entrar política brasileira. Exatamente, e muito menos brasileira. Não entra política sueca, não entra política brasileira. Então, assim, essa coisa de política, de ficar discutindo religião, de ficar discutindo... Infelizmente, muita gente quer meter isso no meio. Então, já aconteceu de eu ter que mandar uma mensagem pra pessoa. A gente tem um ponto muito negativo na cultura brasileira, que o brasileiro, às vezes, até mesmo ele não tendo... experiência em algum assunto, ele vai lá e dá o pitaco dele, né? Então, às vezes, ele pode até estar passando uma informação que não é verdadeira, mas aí na cabeça dele aquilo é real.
É a sua verdade, né? Eu tive Então é muito difícil, assim, pra quem tem grupo, administra grupo. Então. exatamente. Tanto foi que teve uma época que eu até parei de ficar olhando o Facebook. Eu tinha eu tenho um Facebook que é o da administração e eu tenho o meu normal. E eu parei de ficar olhando o meu porque toda vez que eu entrava, que eu caía nos grupos, por exemplo, até mesmo grupos no Brasil, mas muitos grupos aqui de brasileiros na Suécia, e o povo respondia umas coisas nada a ver. Tudo pensa assim, não. Eu disse, mas minha gente, não é que vocês tiraram Chega a ser até isso? cômico. Chegou uma cliente uma vez falou pra mim assim, ai Mirella, que uma menina no grupo falou isso e aquilo, falou que se eu fizesse isso, meu visto ia sair mais rápido. Eu digo, não, amor, não é assim que funciona. É que, tipo, parece um desespero mental, né? A pessoa tá ali naquela dificuldade, e aí, tipo, eu tava até vendo isso esses dias, parece que a pessoa tá ali, eu vou falar até de outros grupos de brasileiros. A pessoa tem uma dúvida, aí ela coloca ali a dúvida, ela quer escutar o que ela quer, entende? Então, tipo, a pessoa pode falar outra coisa que é realmente a regra, que vai acontecer e tal, mas não, ela quer escutar que vai ser mais fácil, entende? Eu penso assim, se você quer fazer uma pergunta e você quer ouvir uma certa resposta, sabe o que você faz? Você vira pra parede, faz a pergunta e responde a própria pergunta. Porque é muito mais fácil. Você não precisa perder seu tempo. Você não precisa perder seu tempo fazendo post no Facebook porque você vai se estressar. Porque as pessoas vão dar respostas que você não quer ouvir. Exatamente. Então... E essa questão que você falou da cliente que falou que uma pessoa falou que o visto dela ia ser negado. Exatamente, tem essa. Muito, Ia ser mais rápido. Muito mais rápido. Muito esse burburinho assim. Uma amiga minha uma vez falou pra mim, ela tava esperando o visto há mais de um ano e pouco. Falei pra ela, por que você não manda mensagem pra imigração? Pergunta, né, como é que tá indo, só pra ver. Ela, não, porque eu ouvi falar que se ele mandar mensagem pra imigração, o visto é negado. Ligar. Tá vendo? Não, é assim. E isso é uma questão cultural, porque eu acho que o brasileiro, ele vai na informação do outro, na informação boca a boca, né? Então é uma coisa que parece, às vezes, ele pode ver lá uma regra no site da imigração, que é aquela regra. Ele vai ouvir outra pessoa que falou, que não sei o quê, que... Exato. E a função do grupo era uma das funções principais do grupo, quiçá a principal, era justamente isso. Era ter um lugar onde as pessoas pudessem ter informação de verdade. De verdade. Então não eram as informações que eu Sem tirava da minha burburinho, cabeça. né? Eu ia lá no site, traduzia, porque como eu entendo sueco, eu conseguia traduzia tudo certinho, falava, olha, tá aqui o link para quem quiser continuar lendo. Então assim, sempre colocava a fonte, sempre colocava, se era uma notícia, sempre colocava a fonte, porque eu queria que as pessoas entendessem como os processos funcionavam. E não ficar somente perguntando a um, perguntando pro outro. E era realmente isso que faltava. Mas né? uma outra Ter questão. uma fonte séria. Eu entendo também essas pessoas, por isso que eu acho que é importante que ela tenha essa página. Porque também a imigração, a gente falando de imigração, a questão de taxa, eles não dão uma informação concreta. Não. Então, se você liga para um case office, para um customer service, eles vão te falar uma coisa, o outro fala outra coisa. A pessoa fica toda confusa, daí ela pergunta um pro outro, confunde mais ainda. Então, eu acho muito importante você ter essa página que você, como cresceu na Suécia, estudou sueco, é advogada, você pode dar uma conclusão mais clara. E até oferecer esse trabalho, né? Porque se realmente se a pessoa tá passando por um problema e precisa de ajuda, tem a pessoa ali especializada que vai dar o apoio correto, né? Exatamente, Sim. exatamente. Isso é muito importante. E foi justamente por isso que eu resolvi fazer o grupo. E eu penso que, assim, na minha opinião, eu não vejo nada de mal você perguntar as coisas para os seus amigos. Eu também não vejo nada de mal você perguntar as coisas no Facebook, para as pessoas que você não conhece. Não tem nada de errado nisso. O errado é você querer falar com convicção uma coisa que você não tem certeza. Então, assim, eu nunca vou chegar aqui e vou falar uma coisa para vocês como se eu tivesse convicção e não tenho certeza. Ah, não, eu tenho certeza, não tendo. Porque isso é muito perigoso. E querendo ou não, principalmente quando eu comecei a fazer consultoria, muitas vezes as minhas clientes perguntavam coisas que eu não sabia. E eu falava, olha, infelizmente eu não sei. Vou anotar, vou procurar e depois te mando uma resposta. É melhor fazer isso do que correr o risco da pessoa sair com uma informação errada e comprometer a própria vida, o próprio visto. Ainda mais em assuntos sérios, tipo visto, financiamento, são coisas que vão definir a vida da pessoa, né? Claro, exatamente. E falar nisso, eu quero saber sobre financiamento. De apartamento? Apartamento. Isso é boa, porque eu teve uma amiga que ela veio me perguntar. Daí, eu sou a pessoa
Eu sou uma pessoa que ouvi um fuxico aí, entendeu? De como financiar o apartamento. E eu falei assim, eu acho que é assim. Mas agora a gente tem uma expert, então ela vai falar pra gente. Então, aqui na Suécia, a maioria dos bancos, praticamente todos, eles cobram 15% da entrada do apartamento para você poder financiar. E o financiamento é praticamente igual em todos os lugares. Você paga os juros, né, o empréstimo, junto com os juros, mensalmente, por um certo período de tempo, vamos dizer 30, 40 anos. E a partir do momento que, por exemplo, você vende o apartamento, você pode tanto manter o empréstimo no mesmo banco, ou você pode trocar de banco. Enfim, para tentar resumir um pouco o processo, acho que o mais importante é entender que os 15% de entrada precisam ser de dinheiro guardado. A maioria dos bancos, eles não oferecem financiamento se você pegou um empréstimo para ter esses 15%. Antigamente era possível. Já veio na minha cabeça isso. Muita gente acha que é muito Mas é o esperta. empréstimo do empréstimo. O empréstimo do empréstimo, não, exatamente. Eu não sei por que exatamente eles fazem isso. Eu imagino que devem haver bancos que você consegue tirar uma parte dos 15% como empréstimo. Mas a regra geral é que os 15% precisam ser um dinheiro guardado. Então fica aí a dica para quem está querendo comprar apartamento aqui, precisa já começar a guardar os 15% e também ter uma noção de como é que está o mercado, porque hoje em dia os apartamentos estão um pouco mais baratos, mas ao mesmo tempo os juros estão aumentando. Então assim, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Sim, e a questão depende também da área onde você mora, com a questão da porcentagem? Não, os 15% são geralmente regra geral de todos os bancos. O que varia, obviamente, é que se você for comprar um apartamento pequeno lá no norte, que custa, sei lá, 1 milhão, os 15% vão ser consideravelmente menores. Mas se você for comprar um apartamento aqui em Estocolmo, por exemplo, que custa, sei lá, 3, 4 milhões, 15% já é o quê? 400 mil, 500 mil. Sim. Então... E aí você tem que, por exemplo, se você for comprar um apartamento, tiver várias pessoas interessadas naquele apartamento, esse 15% sobe o lance que você dá. Então, ou seja, em vez de 15%, você teria que dar 20% para conseguir aquele apartamento. Não, o que aumenta é o valor do empréstimo. Então, vamos supor aqui que a gente está fazendo um leilão. O apartamento está sendo vendido a 2 milhões. E eu tenho os 15% porque eu tenho... porque assim, eu vou ter que começar do começo, desculpa. Quando eu aplico para um empréstimo, o banco me dá um teto de até quanto eu posso financiar um apartamento. Então, vamos dizer, o banco me deu um teto de 2,5 milhões. Isso é excluindo os meus 15%. De entrada. Então, eu tenho os 15% de entrada, mais 2,5 milhões de teto para pedir o empréstimo. Sim. Aí eu vou lá no leilão, dou 2 milhões para esse apartamento. Aí você vai lá, dá 2,100. Aí você vai lá, dá 2,200. Eu vou conseguir ficar nesse leilão até 2,5 milhões. Porque depois disso, eu não vou ter mais dinheiro para financiar. Entendi. Nossa, muito bom, né? Eu não sabia disso também, não. Olha, é tão fácil, assim, de entender explicando. Né? Assim, é difícil. Eu entendo as pessoas que não entendem. Eu, quando eu comecei a trabalhar em banco, em 2020, eu demorei muito para entender como é que funcionava. E eu tive até que ir para leilões para entender como é que eles funcionavam. Mas, em regra, o banco nunca te empresta mais do que eles acham que você vai ser capaz de devolver. Então, se você está procurando um apartamento, por exemplo, com a sua parceira ou com o seu parceiro, o banco vai te oferecer um teto baseado no salário dos dois. Dos dois como um casal. Então, Interessante. Então não adianta, tipo assim, você trabalhar como empregada doméstica, que você ganha 20 mil coroas, você queira comprar um apartamento em Amsterdã. Mesmo que você tenha os 15%, o banco não vai te dar, tipo, mais 7 milhões pra você. Exatamente. O banco não vai emprestar não sei quantos milhões. Ele só vai olhar pela renda. Exatamente. Vai olhar também as suas dívidas. E é um dos motivos pelos quais você não pode ter os 15% emprestado. Porque se você tiver outras dívidas, o valor do teto ele baixa. Então, Glória, quando, senhor? Quanto menos dívidas, maior. É difícil. E a questão dos juros, quanto mais ou menos depende também, né? Quando Depende tá muito. A crise. Exatamente. Hoje, como eu falei antes, hoje em dia os juros estão subindo, o preço dos apartamentos está caindo justamente porque o mercado está dando uma queda. Mas ao mesmo tempo os juros estão subindo. Então, o que significa que você consegue comprar um apartamento mais barato, mas os juros continuam sendo mais altos do que eles eram. Por exemplo, há 2 anos atrás você só conseguia pagar
1,10 de juros. Hoje em dia os juros estão, sei lá, 2, 3, eu não sei exatamente como é que estão. muito. Então já estão aumentando. Mas é uma questão meio que, tipo assim, você tem duas opções. Ou você tem os juros, como é que fala? Rarely, né? Que são variáveis. Aham. Ou vocês têm o fast. Mas minha gente, é difícil. Mas vai dar certo. Vá por Sim. meio que vai dar certo. Sim, e sim, hoje a gente não tem muito tempo, mas a gente vai te trazer de novo pra você falar mais sobre economia. O tempo foi muito curto, desculpa a gente. Ai, muito desculpa. Mas, gente, foi um prazer ter você aqui pra esclarecer as questões de Sim, taxas. galera, sigam a página no Instagram. Como é que é a sua Vai página deixar- no Instagram mesmo? Economia. Não, o seu. Porque você tem o privado também, né? Sim, exatamente. Mirella NW no Instagram e no Facebook Economia para Todas Brasileiras na Suécia. E no Instagram, o da Economia para Também Todos. é Economia para Todos. Sim, mas ela tá mais postando no Facebook. No Facebook, então, exatamente. vocês sabem. Mas então é É isso. isso. Muito obrigada. Muito Prazer ter obrigada. você aqui. Obrigada, Mirella. Foi curto, mas a gente se traz outra vez. Sim. Pode deixar. Tchau. Tchau, gente. Tchau.